Quem está me chamando aqui, ó, é o Rodrigo Ziviani. 3 pessoas foram presas em Monte Alto por suspeita de integrar um esquema de venda clandestina de sangue de gatos. A Secretaria de Meio Ambiente Municipal teria recebido, por meio de um status de aplicativo WhatsApp, uma publicação de um homem informando que, ao doar um gato para a coleta de sangue, receberia o valor de R$50. O repórter Rodrigo Ziviani já está agora aqui com mais detalhes sobre essa história absurda. Gatos que eram entregues, né, para fazer a doação de sangue, os animais ficam muito debilitados e essas pessoas estavam lucrando com esse esquema clandestino. É isso, Zivi, conta pra gente agora com mais detalhes, por favor. Oi, Tiago Valentim, bom dia novamente para você e para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Tiago, não sei se você se lembra, mas nós da Record noticiamos um caso muito parecido em abril deste ano em Jaboticabal. E esses casos são praticamente idênticos. Aqui em Monte Alto, no final de semana, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente recebeu uma denúncia de um morador aqui da cidade sobre esse esquema clandestino de coleta de sangue de gatos. E como é que essa pessoa descobriu, Tiago? Sabe o WhatsApp, aquele status lá de usuário, onde você entra para ver algumas coisas que os usuários postam? Pois é, a pessoa tinha postado ali que estava recebendo, então, doação de gatos para fazer esse trabalho de retirada de sangue desses animais. E pagaria R$50 por doador. A secretaria, então, acionou a Guarda Civil aqui de Monte Alto e os representantes seguiram, então, para a residência onde isso acontecia, Tiago. E chegando lá, o cenário, meu amigo, parecia de um filme de terror, viu? Infelizmente, realmente uma história muito triste. Chegando nessa casa, Tiago, é uma residência aqui de Monte Alto, onde esse trabalho clandestino era feito, e ali a guarda e os representantes da Secretaria de Meio Ambiente encontraram 7 gatos. 4 deles estavam enfileirados, sedados, e um outro gato já tinha passado por essa coleta de sangue e estava extremamente debilitado. Bom, além desses gatos que eu mencionei, Tiago, havia outros 2 animais. Um estava preso em um cômodo dessa casa e o outro acabou escapando. O que aconteceu com esses animais? Eles foram recolhidos, obviamente, e enviados para ONGs e clínicas ligadas à prefeitura aqui de Monte Alto, para que sejam então recuperados e disponibilizados para adoção responsável. E quem é que estava nessa casa, né, Tiago? 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres. E 3 pessoas foram presas, um homem e as 2 mulheres. Bom, dos 3 homens, um era estudante de medicina veterinária, pelo menos alegou ser, é um homem de 39 anos. E os outros 2, que atuariam como auxiliares, foram ouvidos e liberados. Os 3 utilizavam roupas brancas, né, ali, que são típicas, né, de quem trabalha nessa área, né, da medicina veterinária. As 2 mulheres, Tiago, são aqui de Monte Alto, foram ouvidas e liberadas e vão responder em liberdade. Já os 3 rapazes, entre eles o que foi preso, são de São José do Rio Preto. E é aí que entra um ponto, Tiago, que pode ser incomum entre os 2 casos, ou seja, o daqui de Monte Alto e o de Jaboticabal, que eu mencionei, que a Record noticiou em abril deste ano. Esses 3 homens são de São José do Rio Preto e a clínica para onde o sangue era enviado também. E é um ponto incomum do caso de Jaboticabal. Em abril, nós noticiamos, como eu adiantei, que uma mulher foi presa lá, com 65 anos. Na casa dela foram encontrados 73 gatos, muitos deles em péssimo estado e que também foram encaminhados para recuperação, né, em clínicas, em ONGs e tudo mais. E essa mulher também foi detida na ocasião e multada em R$3.000 por animal por conta dos crimes de maus tratos a esses gatos. Bom, Tiago, voltando aqui para Monte Alto, o que acontece então a partir de agora? Esse rapaz que eu mencionei que está preso preventivamente e a polícia já iniciou os trabalhos de investigação para descobrir mais detalhes sobre esse esquema cruel que envolve esses animais e que pode envolver, portanto, Tiago, mais de uma cidade. E o ponto de interrogação é, será que essa clínica de São José do Rio Preto é a mesma? Será que ela é uma clínica legalizada ou não? Enfim, a polícia está trabalhando já com todas essas informações
E hoje, mais cedo, eu conversei com um representante da Guarda Civil aqui de Monte Alto, que está acompanhando esse caso. Vamos ouvir o que ele disse, Tiago. Como essa denúncia, né, chegou até você? Isso, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente recebeu uma informação que em grupos de WhatsApp, no status, tinha uma informação que um pessoal estava na cidade coletando sangue de gatos. Eles foram até a Guarda Civil, juntamente com a equipe da Guarda, foram até o local e constataram os fatos. Foi a equipe da Secretaria de Meio Ambiente e os guardas municipais. Bom, em relação aos gatos, a gente tem algumas imagens que sugerem ali um número de 5, mas me parece que eram mais. Sim, eram 7 gatos, né? Um já teve que ser socorrido, que ele estava debilitado lá, já foi socorrido de imediato. Os demais também foram encaminhados para exame. A Prefeitura Municipal levou eles para algumas clínicas, eles estão passando por o exame e por devido tratamento. Eram 7 animais. E agora, qual é o papel da Guarda nesse processo todo, Miranda? Agora os fatos foram encaminhados aqui para a Polícia Civil, já no sábado, né, na cidade de Jaboticabal, onde é o plantão. E o que o delegado determinar em diligências aí que a gente tenha que apoiar, a Guarda vai estar fazendo. Junto à Secretaria de Meio Ambiente também foi encaminhada a cópia da ocorrência para que se tome as providências administrativas. E a Prefeitura também, através da Secretaria de Meio Ambiente, está dando suporte a esses animais e quando estiverem saudáveis aí devem ir para adoção. Tiago, lembrando que a gente está falando de um crime de maus tratos contra animais que tem pena aí que varia de 2 a 5 anos e que neste caso a pena deve ser majorada, ou seja, aumentada por conta de mais animais estarem ali sofrendo esses maus tratos. Sobre esse e outros detalhes, eu conversei também com o delegado que acompanha o caso aqui em Monte Alto, Marcelo Loureiro. Vamos ouvir. Sexta-feira já recebemos denúncia nesse sentido, que havia uma clínica clandestina que estava colhendo sangue de animais de forma ilícita, ou seja, não estava embasado nas resoluções aí do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Sexta-feira eu registrei o boletim de ocorrência e iniciei as investigações essa semana. Entretanto, felizmente, aí a Guarda Civil Municipal foi acionada por uma denunciante de que haveriam pessoas anunciando compra ilícita de sangue de animais. Então a GCM foi até o local, esta residência, e lá foi possível constatar que haviam alguns animais, gatos, prostrados, né, colocados em um ambiente insalubre e sendo recolhido esse sangue desses animais de forma ilegal, aí, porque não segue aí os parâmetros da vigilância sanitária e do Conselho Federal de Medicina Veterinária. É possível visualizar nas imagens que eles não adotaram absolutamente nenhuma cautela aí para a retirada de sangue, quando na realidade o Conselho Federal de Medicina Veterinária estabelece padrões rígidos para que isso ocorra. Vamos falar então dessas 3 pessoas que foram presas, né? Quem são elas, delegado? Há um homem, né? Ele é um estudante de medicina veterinária e outras 2 mulheres que serviam como apoio, auxiliares aí nessa coleta de sangue. Então essas 3 pessoas estavam reunidas na residência para fazer essa coleta de sangue. O homem, que encontra-se preso preventivamente nesse momento, ele fazia anúncios nas redes sociais oferecendo dinheiro para que pessoas levassem seus animais até aquele local aqui na cidade de Monte Alto para que fosse retirado o sangue desses animais e ele remetia aí para uma clínica em outra cidade. Bom, em relação às 2 mulheres, elas também foram presas, depois foram liberadas e ele continua preso, é isso? Isso, ele continua preso preventivamente e as mulheres, elas foram presas em flagrantes, mas foram liberadas na audiência de custódia por conta ali da primariedade e situações aí que elas podem responder em liberdade nesse momento. O rapaz, ele possui aí, ele estuda numa faculdade no Paraná, no estado do Paraná, e ele já havia, então, ele já tinha estabelecido com uma clínica em outra cidade um serviço, né, de coleta de sangue, de banco de sangue, e ele falou no interrogatório que fazia essa coleta, né, enfim, que entendeu que não seria crime fazer esse tipo de coleta, quando na realidade, aí, quando a gente faz o comparativo com as resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a gente percebe aí que não é possível que uma pessoa que não seja formada realize aí em condições insalubres essa coleta de sangue. Nós tivemos um caso muito semelhante em Jaboticabal, né, que chamou a atenção do Brasil inteiro, inclusive, e a gente pode afirmar hoje, né, que existe alguma ligação entre esses 2 casos, porque me parece que a clínica seria da mesma cidade.
Exatamente. A linha investigativa agora, daqui para frente, é exatamente essa, estabelecer a conexão entre esses casos, para onde que eles enviavam aí esse sangue, e pode sim ter relação aí com a ocorrência que teve em Jaboticabal no começo do ano. Delegado, o senhor falou do crime, né, de maus tratos. Nesse caso, a gente tem vários animais ali. Esse crime, então, a pena acaba sendo majorada por conta de serem vários animais numa mesma situação de maus tratos, é isso? Exatamente. Como eram vários animais, não incide apenas um crime de maus tratos. Então, incide, por exemplo, se tinha naquele momento 5 gatos, incide 5 crimes de maus tratos, mas como estava tudo na mesma ocorrência, aí é aplicada aí uma majorante em relação aí à continuidade delitiva. A gente está falando de uma pena, delegado, que nesse caso pode chegar a quanto, mais ou menos? Bom, a pena de maus tratos é de 2 a 5 anos. Entretanto, se incidir as majorantes ou eventualmente um concurso formal de crimes, pode chegar aí até 10 anos, 12, 15, dependendo aí do que o juiz analisar os critérios, as atenuantes, agravantes e etc. As pessoas que, porventura, tenham levado esses gatos até o local para que isso fosse feito, né, essa retirada do sangue, elas também podem responder pelo crime de maus tratos? Também é algo que vamos trabalhar com essa linha investigativa, uma possível participação, mas vai depender tudo aí se há dolo ou culpa, se essas pessoas sabiam, se elas foram remuneradas ou não, né? Se ficar comprovado que foi remunerado, que sabia que era uma clínica clandestina, pode até responder uma participação. Rodrigo Viviane, amigos de casa, mostrar que isso é crime, tá? Por mais que ele coloque a mensagem de novo, que você receba uma mensagem dessa e encontre aí uma oportunidade de ganhar dinheiro, fala, olha lá, meus queridos irmãos, irmãs, vocês têm gatos, tem alguém que paga para tirar sangue de gato, para cada gato ela está, olha que absurdo isso aí, ó, pagando cada gato R$50. Vocês estão interessados, olha, gente, olha que absurdo. Uma mensagem dessa, cheia de erros de português, aí a pessoa encara, recebe uma mensagem, vê uma mensagem dessa no status do WhatsApp, fala, opa, vou pegar meu gato lá, ou vou pegar um gato na rua, vou juntar gato e vou levar lá para ganhar 50, 100, R$500. E olha o estado que os animais foram encontrados, alguns extremamente debilitados. Ou olha ali, ó, você fala, estão mortos, Thiago, não estão sedados, mas qual a quantidade de sedativo, hein? Isso pode ser letal, pode ser fatal, é maus tratos. Olha o estado dessa clínica clandestina, como alguém vai cair e acreditar numa conversa dessa. É claro, tem gente para tudo, mas é importante reforçar, Ziv, que 3 pessoas estão presas e quem levou o gato lá para oferecer o sangue em troca de dinheiro também pode ser responsabilizado e ser penalizado por um crime como esse de maus tratos, Ziv. Oi, Thiago, exatamente. É bom você mencionar isso para a gente frisar bem que essas pessoas que foram presas vão responder pelo crime de maus tratos contra animais, porém, quem colabora com esse esquema, cedendo esses animais para que essa coleta de sangue ilegal, clandestina, seja feita, também está praticando maus tratos. Claro que isso vai ser investigado, até para que se comprove o dolo, né, dessas pessoas. E tem mais, Thiago. Existe a desconfiança de que esses gatos não sejam apenas gatos de rua, podem ser gatos também de tutores, pessoas que têm gatos em casa e que estão se utilizando desses animais para tirar aí um troquinho a mais, o que é mais absurdo ainda. E uma outra informação, Thiago, que nós recebemos aqui na delegacia, que deixa essa história mais triste ainda. Um dos gatos que passou por exames numa dessas clínicas de ONGs ligadas à prefeitura, teve aí um diagnóstico de uma síndrome muito parecida com a AIDS nos humanos, uma síndrome de imunodeficiência, muito provavelmente provocada pelo compartilhamento de agulhas, né, entre esses gatos sem os devidos cuidados. De fato, muito triste, a gente continua acompanhando esse caso e, claro, torcendo aí para que a justiça seja feita. Afinal de contas, né, não se pode fazer algo com tamanha crueldade e sair impune disso tudo, né? Thiago Valentim, eu volto com você. Com certeza, muito obrigado, o grande Rodrigo Viviane, acompanhando esse caso que vem de Monte Alto, e qualquer denúncia, 90181 ou 197, você conhece alguém que sabia que era um esquema clandestino? Ah, Valentim, eu levei o gato lá, mas eu não sabia, eu queria 50, a tua casa vai cair também. E se em qualquer outra cidade, esse pessoal, né, esses golpistas, esses foram presos, né, esses criminosos, melhor dizendo, continuarem aí aplicando algo parecido, entre em contato com a polícia e denuncie, porque não é o primeiro caso que acontece na nossa região.